dia, boa tarde, boa noite para você sintonizado em mais um programa do canal Bolêmicos. Estamos aqui direto das instalações da Peru Studio, esse lugar maravilhoso. Não deixe de seguir no Instagram, @Peru Studio. Aproveite e segue a gente, canal Bolêmicos. Curta, compartilhe, comente aqui tudo que você achar, suas opiniões, enfim, você é muito bem-vindo. E a pauta de hoje, ela é para gerar polêmica, literalmente. Não foi da Atena, não, foi polêmica, trocadilho com o nosso nome, devido aos vexames dos brasileiros na Libertadores. Vamos escalonar ali qual foi o pior vexame da história e os aceitáveis. E claro, dê sua opinião, se você concorda, se você discorda, se você lembrou de algum que a gente deixou passar eventualmente, enfim, participe. E hoje nós temos novamente nosso convidado especial, já que a gente tá ficando datado mesmo, José Rodolfo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeira vez aqui hoje. Aí, Bruno, eu não ia falar nada. O Diego se antecipou. Beleza, obrigado. José, seja Boa noite, bem-vindo. amigos. Ele ignorou as pessoas todas assistindo, mas tudo bem. Esse lado da mesa aí tá com algum probleminha. Leandrinho Silva, seja bem-vindo. Bem-vindo, muito obrigado. Eu nunca sei o que falar. Tá perdido. Bruno Faria, bem-vindo. Eu não vou gaguejar dessa vez. Aí, Muito obrigado. foi o único que acertou dessa O vez. que eu tenho que falar quando você me pergunta? Ô Diego, muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje. Dá um alô aí pros nossos Via seguidores. de regra, quando o Diego fala com você xinga ele. Mas Isso. como a gente tá eu no nunca ar, sei. Você falou É que eu tô eu tentando ignorei ser mais puritano, entendeu? Eu não Entendi. posso xingar ele assim tá com absurdamente. Deus no coração. Tá com... Beleza. Mas agora que você me ensinou, no próximo vai ficar bom. Então, beleza, então. Bem, então a gente vai fazer aqui a relação aqui, né, dos vexames. Vamos falando um por um, comentando sobre eles e escalonando e ver se a gente consegue chegar a uma conclusão de qual foi o pior vexame da história. Quem sugeriu essa pauta foi o Bruno, então convido o Bruno aí a apresentar qual é o primeiro que a gente vai Quais conversar. são as categorias, acho, primeiro eu citar, né? Então, não, quem definiu foi ele, ele não, tá explica certo. pra gente. Não, assim, o que eu pensei, né? Um programa muito Nós democrático. temos que definir um como o maior vexame de todos, certo? Tá bom. A partir daí, abaixo, o que é humilhante? Foi uma coisa que Humilhante. acabou com a autoestima do torcedor. Humilhante. Humilhante. É o pior antes do maior vexame da Exatamente. história. Ok. Provavelmente vai ter mais de um aí nessa Vai ter mais de categoria, né? Porque. Inclusive tinha várias outras opções, mas a gente selecionou. São 12 aí? 12 jogos. Perfeito. No meio é vergonhoso, mas é uma vergonha. No Já é final de tolerável, semana, no final tá. de semana você ganha no Brasileirão e tá tudo certo. Tá bom. Uma coisa a gente já sabe. Hum. Os times mais humilhantes ou humilhados são Flamengo ou Olímpia. Eles estão em vários jogos. Flamengo quem? Ou Olímpia. Tá. O Olímpia é o. Olímpia é o humilhador. Humilhador. Isso que é estranhar. É o buller. O cara Tá. que faz bullying com os E brasileiros. depois, Bruno? A pipocada padrão BR é aquela que tá lá, tá tudo certo, de repente acha que ganhou o jogo, nós somos os brasileiros, o melhor futebol do mundo, e de repente tudo muda. Tá. E por último? É chato, vida seguiu. Já perdeu. Não é foi tão grande feio coisa, assim, né? Fechou. Então vamos pra primeira. Então qual é a primeira, Bruno? O primeiro é o épico Flamengo e América do México, show de Cabanhas. Rapaz, olha, acho que começou já com um forte candidato, na minha opinião, pra maior vexame da história. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte: ninguém coloca nada em maior vexame da história. Vai jogando no Isso, humilhante Coloca e no depois máximo joga no humilhante. fim. Aí no Tá. final a gente decide qual foi o Exatamente, pior. exatamente. Então eu acho que o contexto desse aí, eu acho que era um jogo praticamente ganho, e o Cabanhas ali acabou arrebentando o jogo de volta no Maracanã, foi 4-2, né? O Flamengo Primeiro ganhou a jogo. ida por 4-2. A ida no México por 4-2. 4-2. Ganhou, tá. E perdeu Fora de de casa. 3-0 no Perde. Maracanã. Tá, ou Ele faz seja, uns gols de falta de longe, Foi. chutando de tudo quanto é lugar. Com ele faz aquele, gol. aquele corpinho de É. copinho de chamito, né? Eu me sentia jogador quando o Cabanhas jogava, cara, entendeu? esse jogo, se a gente pegar esse jogo, envelheceu mal em 2024, né? Porque o goleiro do Flamengo fez o que fez, o Cabanhas quase foi o que foi, né? Quase foi de base. Exatamente, quase foi de arrasta pra Vasco, né? Era o Bruno? E sobreviveu. Era o Bruno goleiro, era o Bruno goleiro. E E aí, eles se tinham uma puxar, vanta- tem coisa pior aí. eles tinham vantagem de 4-2, né? 2-0 fora de casa, 2 gols de vantagem fora de casa. Depois tomaram 3. É inimaginável isso nos dias de hoje, né? Pra mim, é o de humilhante pra cima. Eu também acho de humilhante, mas também casa com a definição de pipocada padrão Pipocada, BR, é. né? Porque, ganhamos o jogo, já era. Vamos jogar no chinelinho aqui. Aí, quando a coisa É começa que eu acho que a fugir do pipocada controle- padrão BR é que você ganha 1-0 fora de casa, você empata e fala, não, Essa agora foi eu vou... muito, né? Essa foi goleada fora de casa. Goleada fora de Tá casa. Maracanã.
Tá certo. Você poupava o time até ganhar 4-2 lá no Não, México. foi humilhante. velho. O Flamengo Foi se humilhante. prestou um papel ridículo. Humilhante. São um voto humilhante, 2 votos humilhantes, 3 votos humilhantes. José? Humilhante também, e pouca gente sabe. Era o último jogo do Conte uma novidade. Joel antes de ir pra África do Sul. Olha aí. Antes de. Então, Fala do José agora. Fala, o José trouxe brilho pra. Eu pensei que ia falar, era o último jogo do goleiro Bruno antes. Quem era Joel? Joel Santana. Ah, Joel. Quem é Joel? Santana. Eu tava com o Joel ou Cruel. Joel. Irmão Papai do Joel. Papai Irmão do Joel. Papai Joel. Eu pensei em 2 Joel. Tipo, tinha o Joel Justo. jogando no Curitiba lá, um camaronês, caiu no lá que caiu no fosso. Põe na tela depois aí, o vídeo do cara caído no A gente fosso. tem que fazer um programa sobre Piores comemorações. E foi no São Paulo, né? Foi no inclusive. São Paulo. Eu pensei no Joel Camaronês ou no Joel Cruel. Então, beleza. Porque- Era Jael. Enfim, porque Era Jael, né? o pessoal fez a festa lá na Eu inventei um torcida, jogador. né? A torcida pelo placar do primeiro jogo e pra despedida do É a Joel. típica cara do Flamengo, né? O já ganhou e que acaba vacilando. Beleza, então, unanimidade humilhante. Inclusive, o pessoal vai ver que o Flamengo aparece bastante nessa lista aí. Não, até que nem a gente deixou de colocar o Flamengo, acho que algumas vezes, Não, né? eu vi 3 vezes aí, podia ter mais. Então mas- vamos ver. Então vamos ver qual é a próxima. A próxima não é de vermelho, mas não é o Flamengo, né? Não, é o. Eu vou falar todas, é isso? Sim. por Então é favor. o Internacional de 2007, né? Pra quem não se lembra, o Internacional ganhou a Libertadores e o Mundial em 2006. Sequer passou da fase de grupos, né? Em 2007, na Libertadores. Então, Quer convidar o José pra dar a opinião dele primeiro? José, Oi. você pode nos dar a sua opinião? Olha, eu não me lembro muito bem dessa. Então pula. Não, calma. Mas é chato. Eu não tinha nascido ainda. É Passa, chato, passa. mas acontece. É chato, mas acontece. Mas Tipo, acontece Pera, o pera, atual... não, são duas. É vergonhoso, mas acontece, chato, mas a vida segue. Você misturou Ele falou que é duas chato, vezes, mas eu não entendi. Virei, boa. O José fez assim, ó. É vergonhoso, padrão BR, mas a vida segue. Zé, qual nível? É E lá no chato. final ainda vai voltar com o maior... É chato, mas a vida segue. Chato, mas a vida segue. Peço licença, porque eu concordo com o José. Eu acho que não foi a primeira vez que a gente teve um time ganhando título e dando vexame na competição seguinte. Já até sei que você já tá engatilhado, né? A Itália aprontou isso algumas vezes na Copa do Mundo 2006, Então depois tem um 2010. teor pessoal aí pra essas Eu opiniões. tava longe Tava de olhando pensar pra em minha qualquer cara. coisa disso, velho. Mas eu acho que isso é uma coisa. A Alemanha mesmo, Copa 2014, 2018. Eu acho que essa queda na primeira fase depois de um título é bem comum. Então, pra mim, é tolerável. Não, em isso. Copa do Mundo aconteceu bastante, né? Mas na Libertadores, você ganhou do Barcelona. Faz um tempo lá, que não jogando. temos bicampeão de Copa, né? Então, faz. mas tudo bem. Não é comum, mas não é uma coisa isolada. Por isso que eu vou com o José. Pra mim, vida segue. Até porque estavam com crédito naquela época. Eu acho que essa, eu vou votar aqui como pipocada padrão BR. Por causa de 6 jogos. Cara, na real aqui eu acho que Porque é não tipo... foi Você mata-mata. pode respeitar a minha opinião? Eu não critiquei a sua. Tô criticando, tô perguntando só. Eu acho que aqui é bem padrão BR, que é tipo, cara, a gente é o atual campeão mundial, né? Vamos entrar lá e faz um joguinho. Poupa o time ali num jogo na Bolívia, você poupa um time, eu não sei qual foi a campanha do Inter, mas você poupa um time ali Então, pra como jogar você na tá comentando altitude. se você não Você não sabe? sabia também, comentou. Nossa senhora. Então, assim, muito eu menos. acho que é padrão BR. Assim, a gente vai classificar, depois a gente põe o time titular pra jogar lá nas oitavas e quartas de final e acabou dando ruim. Você podia falar mais um pouquinho enquanto eu buscava o grupo do Internacional. Então, o time do Fernandão, do Rafael Sobis. Não, o Sobis tinha ido embora pro Betis Aliás- por causa da treta da final Aliás, da Libertadores eu 2006. eu né? admirava muito esse ataque do Inter, né? Porque pelo que eu tô vendo ali, o Neymar tava ali em 2007 ou não? É uma coisa que a gente tem que confirmar. Já tô vendo... Se não mais- Fernandão e Nilmar. Ó, o Era time Fernandão. Klemer, É, Índio, sim. Edinho, Hidalgo, Ceará. Wellington Monteiro, É um jogo, tá? Fernandão, Rubens Cardoso, Alexandre... Não, isso aqui não é de... Falando que não. mudou muito o time. Se esse for o time, Cara, não não, pouparam o sabe- não, time. mas o Neymar tava, por causa que o Inter ganhou aquela Copa Dubai, que o Neymar foi o Neymar e o Fernandão fizeram gols. Então era o atual. Fala galera, Leandro do Futuro aqui fazendo uma intervenção, só esclarecendo essa situação do Nilmar. Ele não atuava no Inter na época da eliminação pela Libertadores. Ele foi contratado no meio do ano, para o final do ano, acho que pelo que eu pesquisei aqui em setembro. E ele realmente depois joga a Copa Dubai, ganha a Copa Sul-Americana. Mas na época da eliminação da Libertadores especificamente, ele ainda não estava jogando.
Então, era o atual campeão mundial Com da reforço do Libertadores e Neymar. da Copa Dubai. Lógico que eles Grande Copa fizeram Dubai. pipocada BR. Vai, enquanto vai... Bruno, vamos lá, é seu voto, vai, Bruno. Eu ia votar em pipocada padrão BR, mas eu acho chato causar um empate aqui. Agora a gente tem um A empate. gente tem um voto de Minerva. Ale, nosso editor, você vota em quem? Chuta, pipocada padrão BR ou chato mais a vida Na segue? dúvida, vê o que o Diego... Então, chato mais a vida segue venceu. Próximo jogo, Brunão. Eu tava procurando aqui, tinha Vélez Sarsfield, Nacional e Emelec. Aliás, o Emelec É apronta, verdade, hein? eu lembro do Emelec. O Emelec apronta aí, bicho. Putz. Tá. Vamos lá, o É um próximo... grupo que dava pra passar mesmo. Olha lá. Corinthians 2015. O que aconteceu com o Corinthians 2015? O que aconteceu com eles em 2015? O time perdeu pro Guarani do Paraguai com frangaço do Cássio. E teve a coisa que você lembrou aqui nos bastidores, né? Falou, ainda bem que pegamos o Guarani. Foi alguma coisa... Não foi. Foi graças a Deus. que graças a pegamos Deus. E depois ele falou: você tem vídeo meu falando isso? E os caras ficavam jogando. Pra quem? Quem falou isso? O diretor dirigente do Corinthians, eu não lembro. É um daqueles muitos que passaram. Falou: graças a Deus, vamos pegar o Guarani. Teve um recente do Flamengo, um torcedor também comemorando um grupo. Ah, lá tudo do bem, Flamengo, mas tá? pô, é o dirigente. Isso foi no sorteio, não foi? Isso, foi Isso, no sorteio das oitavas. Foi O no cara tá sorteio. representando Aí o time. ele, mas eu disse graças a Deus. Os caras mandam o vídeo, graças a Deus pegamos o Guarani. Põe na tela esse vídeo aí. Põe na tela, depois a gente vai colocar aí pra É vocês muito verem. bom. A gente Eu pode fico pôr Teve na a tela. felicidade, né? Não vamos negar, a gente foi presenteado por Deus, vamos dizer assim, com essas oitavas. Um jogo não é tão complicado, não é nenhum time brasileiro, não é nenhum grande expoente da Argentina. Você deu uma entrevista para a Fox e deu graças a Deus que não pegou argentinos e brasileiros e comemorou o fato de ter pegado o Guarani. Você tem isso gravado? Essas palavras, eu falei, Deus, estou dando graças a Deus de não ter pego argentino ou Brasil. Você tem isso Eu gravado? não sou da Fox. Não, então toma cuidado com o que você está falando. Eu não dei graças a Deus, eu respeito todos os adversários. A gente teve a felicidade, né? Não vamos negar, a gente foi... presenteado por Deus. A gente pode pôr na tela, tem uma questão. Então, eu não sobre sei, isso. né? Vamos ver lá, depois a gente decide. Consulta o departamento jurídico. Isso. Mas ficou marcado por isso. Eu vou até me antecipar. Tirando, se não fosse esse fato, eu acho que foi uma dentre tantas que teve. Pra mim seria o amarelinho, pipocada padrão BR. Acho que ficou marcado muito mais pela declaração do que pela eliminação em si. Eu votaria nessa também. Eu acho que é uma arrogância brasileira. Pela soberba. Tipo, Pela vemos soberba. o Paraguai e a gente vai ganhar. A gente é brasileiro, né? Tem uma, não sei se vocês lembram do Maradona num sorteio, que acho que eram o Olimpíadas, o Mundial Sub-20. Depois, editor, depois tenta colocar aí. O editor vai ter trabalho. O Maradona, ele Tem que vir com tira... um bloquinho de notas aqui pra O Maradona, ele tira a Coreia do Sul. E aí ele comemora que sorteou a Coreia do Sul como adversário da Argentina. E aí a Argentina vai eliminada pela Coreia do Sul, o cara faz o gol da vitória, na comemoração ele puxa Eu não o lembrava papelzinho. dessa, né? Então, acho que é muito mais por isso. Honor Então, of showing the host team, Korea Republic. Korea Republic. And the host team, Korea Republic. Argentina. Host nation. What a lovely photo. Maradona holding up Argentina. Argentina is the first team that goes to Group A together with Korea Republic. For the host nation to take a 2-0 lead against Argentina. Listen to the roar. It's Park Sung-ho. It's 2-0. puxa Eu não o lembrava papelzinho. dessa, né? Então, acho que é muito mais por isso. Então, pipocada. José Rodolfo. Pipocada também. Então, isso foi Unânime. tranquilo, né? O Unânime. Corinthians não foi tão feio, não. Por enquanto. Dessa vez. Agora vem o nosso Flamengo aí, parece. Flamengo 2023. Tá recente, né? Tá bem recente. Ele caiu pro Olímpia, ganhando o primeiro jogo e abriu o placar lá no Paraguai. E aí depois tomou 3 gols do Olímpia. E tinha influenciador / jornalista flamenguista falando que o Olímpia era um nada. Sendo que é um time tricampeão. Tricampeão da Libertadores. Libertadores é uma coisa mais séria do que, olha, esse time tá num momento ruim. Já aconteceu cada coisa. Então, assim, eu acho que
Essa também é padrão BR, porque foi com a soberba. Foi com a soberba. Então, mas aí sabe o que, E eu o Flamengo acho? tem a soberba natural dos dias atuais. Então, mas sabe o que eu acho? Eu acho que essa tem uma Palmeiras e Galo. Atlético Paranaense da altitude. Pegamos Olímpia, garoto. Flamengo e Olímpia nas oitavas da Libertadores. Eu não acredito. Pegamos Olímpia. Sensacional, sensacional. Graças a Deus. Sensacional. Graças a Deus. Palmeiras e Atlético Mineiro. Graças a Deus. Espetacular. Espetacular. Pegamos Olímpia, galera. Vai dar tudo certo. Graças a Deus. A soberba natural dos dias atuais. Então, mas sabe o que eu acho? Eu acho que essa tem um agravante em relação à do Corinthians. Por quê? Porque eu acho que 2010 e agora 2023, eu acho que o nível dos brasileiros está muito maior do que era antigamente. Ah, isso também. Então eu acho que o Flamengo tinha uma diferença muito maior pro Olímpia. 2022 que o Flamengo ganhou alguma coisa? Foi 2022 ganhou a Libertadores. Então ele vinha pra 2023 com é o uma atual campeão. arrogância maior, atual campeão. Sim, e o time muito mais forte. Então eu acho que pra mim é um patamar a mais. Eu colocaria de vergonhoso. Era o Vitor Pereira nesse time? Era o Vitor Pereira. Não, era o Sampaoli já. Sampaoli? Sampaoli já? Sampaoli. Eu iria de vergonhoso ou humilhante pra mim, essa aí. Eu acho que já que o Flamengo já tem uma pra humilhante, eu deixaria no vergonhoso, mas acontece. Tem coisa pior aí pro Flamengo. Pra não ser tudo. Mas e aí? Olha, eu concordo com o Diego. Vergonhoso, Você acostume a dizer isso mesmo. Mas acontece. Aí você? Não acontece, eu Aí concordo com você. O que você acha, Leandrinho? Tô só Tô querendo saber sua raciocinando o opinião. José se ele vai discordar de alguma coisa em algum momento. Ele vai falar algo novo. Mas o que você acha? Eu acho que é vergonhoso, mas acontece. Vergonhoso, mas Você também acontece. concordou com ele? Eu não votei, mas é você, José. vergonhoso, mas acontece porque aconteceu muito. No ano de 2023, o Flamengo não ganhou nada, nem o Carioca. Eu acho que o sentimento do Flamengo de 2020 a 2024 era que poderia ter conquistado bem mais. Poderia ter ganhado alguma coisa, né, em 2023. Ah, sim. Vamos pro próximo, então? Próximo jogo. O próximo né? é o mesmo Olímpia. Eu falei que o Olímpia tá... Você falou, né? O Olímpia é o humilhador, hein? Fluminense e Olímpia. O Fluminense foi eliminado nos pênaltis em 2022, na terceira fase da pré. Cara, é muita fase na perna. É um exagero, né? E os caras ainda tiraram os mexicanos da Libertadores. Imagina se os mexicanos ainda participassem. Bom, pela ordem aí que a gente colocou, eu coloco como pipocada padrão BR, porque antes disso já tinha outros times brasileiros caindo na pré-Libertadores. E também muitos deles por conta de arrogância e soberba. Então eu acho que é um... Eu concordo. Pra mim definiu muito bem. Foi feio, mas não foi a primeira vez. Eu acho que a pipocada padrão BR não é chato, mas a vida segue. Porque é pré-Libertadores, não pode. Mas também eu não acho assim tão vergonhoso assim. Eu acho que é padrão mesmo. E terceira fase da Libertadores, né? Já tinha passado 2 confrontos também. Aí você acaba pegando um time melhor, um time grande, já ali pré-grupo, alguma coisa, né? Então eu acho que... grande né? talvez não, mas não é amador. Pô, mas como às vezes o é Olímpia, colocado. pegou o Olímpia. Não, eu sei. É que ele Olímpia falou é terceira grande. fase de Libertadores. Terceira fase de Libertadores é um time que já sabe jogar. Nesse caso, foi o Olímpia. Como se fosse qualquer outro em terceira fase de Libertadores, seria um time melhor. A primeira fase tem time... Quando ele erra e se engasga nas palavras, ninguém vai zoar ele? Porque quando não. eu gaguejo... que trouxa, palhaço! Porque ele é o apresentador, né? Não posso Depois ser ele zoado. pode usar o microfone contra a gente. Exatamente. Pipocada. Eu também bom, vou tá de todo mundo pipocada. Pipocada padrão BR. Então a gente inaugurou aí as pré-Libertadores, né? Com essa daí eu já teve alguma outra. Não, foi a primeira. Então vem mais uma aí. Grêmio e Del Valle. Foi no ano passado, José? Eu tô O programa não é datado, não existe ano passado. É verdade, você tem razão. A gente pode estar em 2035. Mas enfim, o Grêmio foi eliminado em casa também na terceira fase da pré-Libertadores. Assim, essa daí... Desculpa. O Del Valle é um time que bateu em todos os times brasileiros que ele cruzou na vida. Menos o Palmeiras, né? Justo. Eles não ganharam uma... Não, foi o Defensa, né? Que eles ganhou uma... Eles ganharam a Sul-Americana. Não, Supercopa. mas teve uma Supercopa entre Palmeiras e... Defensa e Justiça. Foi o Defensa, né? Foi a Defensa, não foi o Del Foi Valle. em 21. Mas assim, como já 2021. já havia acontecido também cair em pré-Libertadores, o Del Valle não é um time... Eu vou... Quais foram os resultados desse Grêmio Del Valle? 1-2. E 2-0, né? Eles perderam, Isso. eles perderam 2 a 0. os dois. Eles perderam os dois jogos. 1-2 e 2-1. pipocada Perderam os dois de BR. 2-1. Eu colocaria em chato, mas a vida segue pelo adversário, mas a pré-Libertadores ainda tem uma carga a mais, né? Então acho que é pipocada mesmo.
Alguém discorda? Eu vou de chato, mas a vida segue. Por ser o adversário. Olha, Se o seu time perdesse pro Del Valle na terceira fase, isso é chato, mas a vida segue, é isso? Mas não foi o meu time que perdeu. Não, se. Nem revelei Você qual não é é o seu gremista? time. Você não é gremista, então Não sou eliminamos um gremista. time. Então, mas uma coisa também É, interessante chato, que mas a gente mas mal segue, lembra cara. disso, né? É. Teve até que pesquisar aqui e tal. É que perder na pré hoje já foi muito mais zoado, né? Então, mas tem uma coisa também. Agora eu vou levantar uma É mais polêmica. aceitável hoje em dia. hoje virou Agora eu vou aceitável. levantar uma polêmica. O que é tão pior assim perder na pré-Libertadores 2 jogos? Que, por exemplo, o Grêmio teve expulsão nos 2 jogos. É tão pior assim perder num mata-mata de ida e volta contra um time muito fraco? Ou numa primeira fase em que você teve 5, 6 chances Depende de do seu jogos? grupo. Você cai no Depende grupo da do- morte ou se você cai num grupo. Tá, mas aquele grupo do Inter não era grupo da morte, né? Era Emelec, Vélez, né? Então a gente também tá dando a gente deu uma bela passada de pano pro Internacional no chato, mas a vida segue. Mas já Eu foi, vou né? ter Então pipocada. vou manter o pipocada, Eu mas votei pipocada também. Quem escolheu foi o editor. Foi editor. Então foi editor. Então põe pipocada então pro Grêmio. É. Qual o próximo, Bruno? O próximo também é uma sequência grande aqui de pré-Libertadores. São Paulo e Tajeres. Eliminação na pré-Libertadores. Foi a segunda, não foi? Depois do Corinthians. Foi a... Depois do Corinthians não foi o segundo time a cair na pré-Libertadores? Eu acredito que sim. Não teve o Botafogo alguma vez, não? O Botafogo foi só classificar pra Libertadores agora. São fazia Paulo tempo. foi em 17, é esse jogo aí? 2017. Eu acho que o São Paulo foi o segundo. Pode ser. Então, essa aí foi complicada. O Tajeres, eu lembro que ele tinha uma coisa muito bizarra. Eu não lembro se ele era... Mas era uma segunda fase de pré-Libertadores, não era? Não, Eu acho que se o São Paulo passasse, já ia... Ia pro grupo já? Eu acho que já ia pro grupo, já. Essa é uma boa pergunta. Na minha lembrança tinha mais uma fase ainda. Mas enfim, o São Paulo perdeu 2-0 e aqui no Morumbi 0-0. 0-0, mas assim, Mas não jogou não nada. chegou nem perto de fazer gol, Nada, não sabe nada, nenhum nada, tipo nada. de menção de que vou me recuperar. Essa daí pra mim Eu votaria de vergonhoso, mas acontece. Porque o São Paulo tem muita tradição em Libertadores e... Então, eu colocaria... Eu vou te dar um argumento. Eu colocaria em humilhante, porque como eles falaram aqui, foi a segunda. O torcedor São Paulino adorava zoar o Corinthians pelo que aconteceu. Exato. Eu ia nesse caminho, de que foi o começo das vergonhas de pré-Libertadores, né? Eu acho que serve pra humilhante. Considerando que a gente não tem o maior vexame da história definida, eu acho que serve pra humilhante porque foi um baque, foi uma quebra de paradigma e serviu pro São Paulo colocar o pezinho um pouco no chão. E era o todo poderoso São Paulo, Libertadores, não perde, Morumbi cheio, etc. Muita história, o né? time em si Mesmo não era tão com- poderoso então, assim. mesmo né? com O craque time- era o Everton Caixa Pelo amor d'Água, de né? Deus. Diego Souza. O Nenê. Os campeões brasileiros de mundiais de futimesa, né? É verdade. Então vamos todo mundo de pro humilhante? Humilhante. Próximo. O Arboleda jogou muito esse jogo. O único que Só jogou. foi o único. Foi o único que saiu. E era o Jardine, o técnico Era o do São Jardim, Paulo. É verdade, bem lembrado. Próximo, É, vamos Tinha lá. tudo pra ser humilhante. Quem comprou ingresso Quem nesse comprou jogo ingresso? queria ser humilhado. Corinthians e Tolima. E fui. Corinthians e Tolima. Aí é uma das grandes chances de Essa maior, é uma boa né? história, Corinthians e Tolima 2011, né? Ronaldo Fenômeno no time. Roberto Carlos. Derrubou o Roberto Carlos esse jogo. E o Ronaldo né? também. O Ronaldo, Os dois, né? O Ronaldo não jogou Ronaldo mais, se né? aposenta. Isso, é. Chicão, Ralf. E detalhe, tinha ganhado fora de casa. Mas o Chicão tava na... Não. Não, acho que Não, não. foi 0-0 o primeiro jogo e 2-0. Eu tô lendo a linha errada, desculpa. Você é como o cara se preparou, né? Por isso que eu passei. Foi 0-0. É que eu tô sem o meu 2-0. óculos. Tá. Mas enfim, Mas foi a primeira vez, né? Foi a primeira Foi. vez. Foi. Com um time que tinha Ronaldo. Eles tinham ganhado a Copa do Brasil do ano anterior. Sim, tinha. Então, o assim, Corinthians era favoritaço. Era um time estrelado. Era o tinha time que vinha sendo construído, que logo depois, no a ano Libertadores seguinte, vai ser mesmo- campeão Mesmo mundial. se não fosse o primeiro brasileiro a cair na pré-Libertadores, pra mim seria o maior vexame da história. E até porque o Tolima era um time E o- totalmente insignificante. E né? o Corinthians ainda não tinha Libertadores, né? Isso. Foi muita piada, E- né, na época.
Só o elenco, só o Roberto Carlos e o Ronaldo. É aí, humilhante, discutível, né? Não tem o que discutir Eu só queria muito. deixar registrado que o José já antecipou o voto dele pra maior vexame da história. Pra mim foi. Pra mim foi. Ele não deixa o jogo seguir. Aquele juiz que vai Ele não apitando toda sabe, ele não sabe, faltinha. tem que pautar. Cara, pra mim foi. Mas é humilhante, então, deixa no humilhante. Aí o próximo é o Cruzeiro contra o Once Caldas em 2011, né? Aquela história, melhor campanha da fase de grupos. Tamo grandão. Ganha fora de casa por 2-1 e é eliminado em casa com um 0-2. Once Caldas que já fez estrago com outros times, Santos, São Paulo. Qual ano que foi mesmo? Desculpa. 2011. 11. Eu vou no Pipocada padrão BR. Também. Essa é a padrão BR Isso. mesmo, que é tipo, faz a melhor campanha e aí vai e vence fora e aí tira o pé em casa depois. Eu também vou. Tá. Eu vou na mesma. Então, bora lá. Chegou um grande momento aí da nossa Esse seleção. foi muito bom. O Flamengo de 2012, assim, o contexto que a gente gostaria de destacar como humilhante é: o Flamengo venceu o seu jogo, que eu não me lembro exatamente contra quem foi. Esse caso não é um jogo. É a o fase de jogo grupos. Então, mas era a fase de grupos. Não é o jogo que Não. é eliminado. Você é eliminado por um outro jogo. O Flamengo venceu esse jogo, saiu comemorando a vaga. Aí tava lá a Fox Sports, Tinha que terminar recém-chegado o jogo ainda, né? recém-chegado ao Brasil, a Fox Sports, o cara com o microfone na cara do Léo Moura. Quando chega a notícia, o Emelec fez um gol no Olímpia. Tipo, não, ele fala, vocês estão classificados. Aí meio que o Léo Moura quase comemora e aí chega a informação do gol que eles estão eliminados. Põe o vídeo, editor. Põe o vídeo, que esse vídeo é fundamental. É pressão total. Se o Olímpia fizer um gol, o Flamengo se classifica. O torcedor do Flamengo ainda acredita. Marim, olha a bola rolada, o chute no meio da área, é gol! É gol do Olímpia! Sebadios! É gol do Olímpia e é gol do Flamengo! Esse gol classifica o time brasileiro! Uma loucura! É gol do Olímpia, Sebadios! Demais, demais! Luciano Calheiros! Léo Moura tá te ouvindo aqui, ó. Que emoção, hein, hein, Léo? Aconteceu? Acabou sendo pego de surpresa? Pô, surpresa boa. Tomara que termine logo pra gente garantir essa classificação. Conta aí, João Guilherme. Conta pro Léo Moura o que aconteceu. Vamos lá, gol do Sebadios, um escanteio. O Marim cobrou, o Sebadios na pequena área chutou e mandou pra rede. Léo Moura ligado aqui no Fox Sports. Quantos minutos? Estamos com 43 minutos de jogo. Segundo tempo, Léo Moura ao vivo no Fox Sports acompanhando com a gente. Valeu, um abraço. Atenção, corrigindo o tempo em 47 minutos. A notícia é boa. 47. Olha o Emelec, é gol do Emelec, inacreditável. É gol do Emelec. Inacreditável, é gol do Emelec. Emelec 3. Olímpia 2, incrível, hein? É impressionante, hein? É impressionante o que está acontecendo. 3-2 para o Emelec. Emelec classificado de novo. Wagner Love chorando. Botinelli sem acreditar. Aí os jogadores do Flamengo no campo de jogo. Dá pra acreditar, Léo Moura, numa situação como essa? Não, já tava no final. No futebol tudo pode acontecer. Felizmente a classificação não veio, mas nesse último jogo aqui fizemos o papel de casa, que era vencer. Agora vamos procurar colocar todas as forças no Carioca e no Brasileiro. Flamengo 2012, então o que é, José? Eu acho que foi humilhante. Lembrando, o grupo de Emelec, Flamengo, Olímpia e o outro eu não vou saber não, mas... O Olímpia de novo, né? O Olímpia mais uma faz vez o gol, o né? Olímpia. Eu não acho o que Olímpia toma o gol. Toma o O gol. Olímpia já estava em primeiro nesse grupo. Eu acho que entra mais ou menos na situação do Corinthians ali. Acabou a coisa extra-campo, acabou dando um impacto maior. Eu acho que aqui, vergonhoso, não, mas aqui pra mim é acontece. humilhante pela situação do Léo Moura. Isso. Tipo, pela situação de piada. É humilhante pela piada aqui, entendeu? Não é humilhante pelo resultado. Até porque o Flamengo ganhou o Então, jogo, mas né? é mais ou menos do Corinthians e Mas Guarani, o então. Flamengo não passar de fase na Libertadores também. Tem esse agravante, mas eu acho que Então, é mas mais o a Inter piada. caiu né? na primeira fase, tá no chato, mas a vida segue. Contexto, tudo é contexto na vida. É que o Inter Tá era aqui o contexto. o Inter era o atual campeão do mundo. Tem isso. Então, pior ainda, né?
Então, mas Não, vocês é passaram o discussão, é discussão. Eu deixaria no vergonhoso. Lembrando, o Inter foi o editor que escolheu. Então. Eu deixaria no vergonhoso, mas acontece. O José é humilhante. Bruno? Eu vou em vergonhoso, mas acontece porque acontece com alguma frequência com o Flamengo. Editor Alexandre. Humilhante ou vergonhoso, mas acontece? Humilhante. Humilhante, Então, o Flamengo venceu. liderando aí Flamengo as liderando presepadas. as humilhações. Agora a gente vai ter que consultar outras fontes aí, porque o próximo é o Estudiantes contra o Então, Cruzeiro, né? essa foi muito complicada. Essa eu lembro que eu tava assistindo e eu dormi no primeiro tempo. O jogo tava bom, o jogo tava bem empolgante. Não, o jogo. eu tava na faculdade, tava corrido e tal. E eu lembro que eu dormi e eu acordei e falei, caramba, olha o Cruzeiro, tricampeão da Libertadores, e foi uma surpresa. Bruno, qual foi esse jogo aí? Quanto foi? Você lembra? Você tinha comentado, né? Foi 0x0, e... primeiro na Argentina. O Cruzeiro sai ganhando no Mineirão e toma a virada com o Verón. Era o time do Kleber, né? Do Kleber Isso, Cotovelado. o Kleber Gladiador. E o era Adilson Verón Batista era o e técnico. E o Bocelli. Cara, eu achei esse complicado porque foi na final, ele estava com a faca e o queijo na mão. Eu colocaria como humilhante, que foi muito... Nossa, eu jamais colocaria humilhante, cara. Perdeu uma final da Libertadores. Puta, mas com um time ganhando argentino, com o Verón, em casa. Verón, um craque de bola. Então, o que vocês acham? Eu colocaria ali junto com o Inter no chato, mas Pra mim, chato, mas a vida segue. E você, Na José? final, cara. Quando a gente tava discutindo a pauta, a gente cogitou colocar o Fluminense de 2008, mas o Fluminense ainda perdeu sendo heróico. Então, exatamente. Mas- Então, o Fluminense ganhou aquele jogo. Ele perdeu fora, ganhou em casa e perdeu nos pênaltis. Por essa lógica, o Cruzeiro não perdeu... Ele perdeu em casa. Então, mas fora de casa não perdeu para um time que é Então, super ele perdeu em competitivo. casa, saiu ganhando em casa. Tá, mas você comparar tudo com os bem. outros humilhantes aí, cara, não dá. Mas- assim. Eu acho que foi vergonhoso, mas acontece. Eu colocaria. Então ganharam vocês, né? Chato, mas a vida segue. Você- Pra mim é humilhante. Tá, então ganhou 2 aqui. Ganhou 2, chato, mas a vida segue. E agora, o último jogo. Por último, é um maravilhoso, clássico São Caetano na final da Libertadores. É a mesma O São situação. Caetano ia ganhar uma Libertadores antes que o Corinthians. Isso era mais piada ainda. Então, é a situação idêntica, 100% idêntica. Mas é humilhante pra quem? Por exemplo, o São Caetano é um puta Então. fato de heroísmo ter chegado numa final de Então, mas, Libertadores. mas tava ganhando em casa, meu. Tomar virada. Mas o São Caetano tava no... Esse jogo foi no Pacaembu, né? Foi no Pacaembu. Pacaembu lotado Não com podia ser, torcida não. emprestada. Era na Atlético Campanella. Era uma torcida emprestada. Você acha que o São Caetano tem Tá. 35 Me mil torcedores? convenceu. Bengala azul. Então, 35 mil velhos vão atravessar São Caetano até o Pacaembu. São Caetano deve ter 35 mil moradores, velho. Não, eu acho que assim, acho que esse é o maior exemplo de chato, mas a vida segue. Vou passar porque- por Bengala Negra. Falando em Bengala. Qual é? Qual é, José? É chato, mas Mas a vida segue? Eu também acho que é chato, mas a vida segue. Você. Pena que seguiu de mal pra pior. Eu acho que é São chato, Caetano, mas né? a vida segue. Tem um... São Paulo já perdeu finais piores. Tem um aí que a gente esqueceu de comentar também, que é o São Paulo do Diniz na Libertadores, que caiu perdendo para aquele time que eu até esqueci o nome É o do dele. Pandeiro, do Daniel Alves Pandeiro? Acho que foi eliminado pra LDU, não foi? Não. Foi no grupo da LDU. São Paulo não se classificou. Tinha o River, Ah, é verdade. Aquele time da altitude que gigantesca. não ganhou de ninguém. Eu Sim, esqueci ele o nome tomou daquele uns 8 gols do River. então. Eu O São sei, Paulo tá ligado? Perdeu? É, ficou O faltando São Paulo não se esse. classificou São Paulo nesse caiu na grupo, primeira não, sim. fase. Caiu na é primeira verdade. fase. Mas vamos lá, agora a gente tem que definir o maior vexame da história. Dentre os 4 humilhantes aqui, né? Vai, vamos Sim, deixar sim, o sim. José Mureteiro. Não, ele já minha opinião revelou. eu já dei. É verdade. maior, Ele não fez o adianta, contrário, não. derrubou o muro, Não né? Pro José, então é o Tolima Day. Corinthians Então. e Tolima, não tem... Cara, eu acho que na época foi. Inclusive foi depois do Flamengo, né? Foi. Só que depois isso aconteceu com o São Paulo, isso aconteceu com o Grêmio. Eu acho que perdeu um pouco o impacto. E até porque o Corinthians no ano seguinte ele ganha a Libertadores. Eu acho que o Tolima Day perdeu um pouco a graça, perdeu um pouco a relevância. Então, pra mim, o Flamengo e a América acabou ficando mais marcado. Eu sigo um pouco nessa linha do Diego, porque senão vai ter Tolima Day, Tajeres Day, Estudiantes Day, todo mundo depois foi eliminado na pré-Libertadores. ficou com- Eu acho que você ganhar um jogo de 4-2 fora de casa e tomar 3 gols do Cabanhas barrigudo No Maracanã. no Maracanã, realmente, pra mim, é o maior vexame da história. Eu tava entre essas duas mesmo aí. É que assim, o contexto Corinthians ser eliminado na pré-Libertadores... A pré-Libertadores até nem existia. Nem existia, acho que tinha sido Acho que criado foi a 1 ou 2 primeira, anos. né? 1 ou Não, 2 mas, anos no máximo. mas foi um vexame que envelheceu mal.
Não, envelheceu super bem, eu ainda dou risada disso. Mas eu dava Só que agora mais. os caras dão risada. Mas é que eles dão risada de outros clubes também, entendeu? Exato. Você torce pra que time? Eu sou São Paulino. Você zoou os caras e falam do Tadieres e tá igual. Tudo bem, mas não deixa de ser delicioso por causa disso. Mas perdeu. Ronaldo, Roberto Carlos. Tudo bem, Inclusive, mas perdeu. uma das coisas que eu fico mais triste é o Tite não ter sido mandado embora aquele dia, porque ele deveria. Foi bem. Isso mudou tudo. Mudou tudo. Isso mudou tudo. Então você vota no Corinthians Não, também? não, eu só tô... Contextualizando. Eu achei que eu ia votar no do Corinthians, mas vocês me convenceram com o do Flamengo. Flamengo? O show do Cabanhas foi histórico. Então, tá decidido. O maior vexame da história da Libertadores para os bolêmicos foi Flamengo e América, derrota de 3-0. Até eu acho até legal que era uma América do México. Os mexicanos não participam mais da Libertadores, né? Era legal ter os Era mexicanos América na do Libertadores. México, da América do Norte. Sim, mas chama Libertadores Jogando a da Libertadores da América. Exatamente, não do Sul, né? exatamente. Se alguém achar que a gente esqueceu alguma coisa... Esquecemos, com certeza. Esse do São Paulo eu lembrei agora, inclusive. Tô esquecendo alguma coisa, eu falei, puta, o São Paulo... A gente não lembra nem o nome do time, mas foi uma vergonha. O Leandro lembrou bem. O River tinha metido 8-0 nesse time. O São Paulo foi lá e não ganhou. Exatamente. Um jogo Se não fora me de engano, casa. perdeu ainda, hein? Perdeu lá. Perdeu. Perdeu pra eles lá, perdeu. Perdeu. Bem, então a gente aqui acabou definindo o Flamengo e América como o maior vexame da história da Libertadores. Vocês estão aí nos acompanhando. Se lembra de mais algum, se discorda, coloca nos comentários. A próxima vez, senta aqui com a gente aqui na mesa, aqui para bater um papo, para dar a sua opinião. Todos são muito bem-vindos. E obrigado aí por nos acompanhar. E agradecer também ao José Rodolfo. Obrigado, José. Muito obrigado, amigos. Valeu, José, mais uma vez. Valeu, Zé. Valeu. Valeu, Leandrinho. Valeu, obrigado. No final eu falo o quê? Como que eu só me despeço? É isso aí, você tá vindo super bem, Valeu, cara. Você vai obrigadão, melhor até na mais. Porra, mas despedida do todo programa você vai fazer uma observação na hora de falar oi, tchau, velho? Não, mas foi nesse mesmo programa. Valeu, Brunão. Valeu. E mais uma vez aí, Pra obrigado. fazer isso daí, eu não vou fazer. Mais uma vez, obrigado pra Peru Estúdio aí, que abriu as portas aí pra gente aí, maravilhoso espaço. E vamos encerrando mais um Polêmicos. Falou, até mais!